Durante a delação, Mauro Cid colocou no centro das articulações do golpe uma figura que até então não apareceu muito, a de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama da nação. Em sua defesa, Jair Bolsonaro afirma que Cid não teria como saber das intenções de sua companheira por não serem próximos. A emenda saiu pior que a fissura, não é? Quem vai explicar pra gente o quão problemática é essa emenda é a Daiane dos Santos aqui no. É Daiane Santos. Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Daiane! Te chamei de Daiane Santos, desculpa. Não, fique tranquilo, tá tudo certo. Ainda bem que é Daiane dos Santos, né? A gente não tem problema, porque se fosse Daiane Zambelli aí, entendeu? Se tivesse um outro sobrenome assim, a gente tinha até uns questionamentos aí, Sofia. Mas observe o que acontece com essa Não, delação não, do não. Mauro Cid. Agora até que colocou aqui. Daí a jornalista e ginasta nas horas vagas. Eu amei Agora eu isso. quero ver aqui. O Nicolas diz, Daiane dos Santos. Aí ela entra dando uma mortal. Não, eu quero um duplo twist carpado. Era isso, gente, é duplo twist carpado, porque eu tô sem fazer estrelinha e olhe lá, né? Nem sei se eu consigo mais. Então, enfim. Mas a gente tem aí o Mauro Cid, que Mauro Cid assim, alugou um triplex, deu um duplo twist carpado em muita gente. Mauro Cid, com toda certeza. Por quê? Porque o Cid, né, que é o homem ali de ordens, foi o homem de ordens do Bolsonaro, uma figura muito próxima, o filho de um conhecido ali, de um amigo do Bolsonaro, que serviram juntos no Exército. E o Cid, ele estava numa posição muito estratégica de saber a articulação de todo mundo. E ele, né, entregando, dando, né, as informações necessárias para a Polícia Federal. Inclusive, a gente já questionou aqui porque o Mauro Cid ainda continuava com a delação premiada, porque às vezes a gente entendia que tinha muita coisa que o Cid deixava de falar, que do nada a Polícia Federal descobria, né? Pegou o telefone do Cid, identificou muitas coisas dentro do telefone do Cid, muitas conversas, que ele não entregou. Então a gente questionava, só que aí com esse vazamento, bem entre aspas, da delação do Cid, a gente tem aí uma pessoa específica, que é a Michele Bolsonaro, também teve o Eduardo Bolsonaro, mas a Michele Bolsonaro, ela é colocada ali uma ala como a radical, uma pessoa que estava ali incentivando. Então, ela não só sabia, como ela ainda incentivava esse golpe, na articulação do golpe de Estado contra o Brasil. E aí, Sofia, eu vou te pedir, por favor, para trazer a matéria, né, que aponta essa delação do Cid, esse vazamento, para a gente comentar mais sobre o papel da figura da Michele Bolsonaro, que muita gente até então acha que ela não tinha tanto poder assim. Eu questiono, você dormiu na mesma cama ali de uma pessoa como Jair Messias Bolsonaro, mesmo que você fique em hotéis separados, ok, mas se você no papel ainda tem uma relação com essa pessoa, você não pode ser tão diferente dele assim. Então, eu sempre tenho esse pensamento. E a gente tem aí a Michele, que sempre foi colocada ali como uma pessoa que não participava dessas reuniões, dessas articulações, e o Cid coloca ela bem no meio do furacão ali. Por favor, Sofia, eu te pedia colocar o vídeo. A delação, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, né, citou 9 das 40 pessoas que acabaram sendo indiciadas pela Polícia Federal sob suspeita de participação na tentativa de golpe de Estado após a vitória de Lula em 2022. No depoimento, o tenente-coronel já sugeria o envolvimento dos generais Walter Braga Neto, ex-ministro e candidato derrotado à vice-presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, e Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Mauro Cid também apontava a participação direta do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, considerado um dos principais articuladores do plano do golpe, e do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, que teria se colocado as tropas à disposição do plano golpista. Aparecem ainda o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o major Ângelo De Nicoli, indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de ter fornecido arquivos com informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Mauro Cid também apontou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro faziam parte da ala mais favorável ao golpe.
O grupo também incluía Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, e também que ele foi ministro do Trabalho também, os senadores Magno Malta e Jorge Seife, Gilson Machado, que foi ministro do Turismo do governo Bolsonaro, e o general Mário Fernandes, já citado, que foi secretário executivo número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, ocupada pelo general Luiz Eduardo Ramos. Para falar sobre esse assunto e outros, junto com a Andresa, teremos também o professor Leandro Consentino, doutor em Ciência Política pela USP e professor do INSPER. Leandro, boa tarde, obrigado pela presença aqui no All News. Boa tarde, Sakamoto, boa tarde, Andresa, um prazer estar aqui com vocês e com todo o pessoal do All News. Leandro, já começando com essa delação, a delação, como a gente sabe, essa primeiro documento, ele não é de agora, já faz um tempo, foi o primeiro de vários depoimentos que ele deu, veio a público agora, né, foi divulgado pelos colegas, acho que se não me falha a memória, pelo Hélio Gaspari, nosso colega, né, jornalista, e aparece nomes que já tinham aparecido, né, aparecem nomes que já eram relativamente conhecidos, 2 nomes se destacam, né, que eles não são indiciados, né, tanto a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro quanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro aparecem fazendo parte de um grupo que incentivava o presidente Bolsonaro a um golpe de Estado. Como é que você analisa essas informações? Pronto, Extremamente grave. Bem isso, porque é exatamente esse ponto. A Michele, a gente teve um inquérito no final do ano passado, da Polícia Federal, que a Michele, ela não participa, ela não foi indiciada, ela pode estar sendo investigada, pode ser investigada sim, mas ela não foi indiciada no inquérito do ano passado. No entanto, inclusive a Michele também não foi indiciada no inquérito das joias, né, sobre as investigações das joias, apesar de admitir ali que tinha um pacote da Alvorada, etc e tal, mas a pessoa simplesmente deixa a joia no país dos outros e tá tudo certo. Então a Michele, ela conseguiu fazer ali, como o Seife fala, né, do peixe que desvia da mancha de óleo, a Michele, ela conseguiu até então desviar aí de todos os inquéritos, provavelmente de indiciamento desses inquéritos. E o Mauro Cid coloca ela diretamente. Só 2 pontos, tá? Eu acho que é importante a gente trazer que o Cid, nessa delação, ele disse que o Bolsonaro basicamente precisava identificar que tinha algum tipo de fraude nas urnas de votação, e aí, com isso, automaticamente, ele iria conseguir um apoio militar para fazer o processo de invalidar a eleição e aí seria um processo de golpe nessa linha. Então, ele precisava identificar que existia fraude nas urnas, algo que não se identificou. Inclusive, não existe essa fragilidade nas urnas, e aí, segundo o Cid, bem, as aspas dele foi justamente que o Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, em relação à comissão de transparência, para que ele fosse, então, duro sobre a fragilidade das urnas. E aí, como ele não consegue essas provas aí de tentativa de fraude, já seria um motivo do enfraquecimento do Bolsonaro. E aí, ao mesmo ponto que ele fala isso, ele também disse que a Michele Bolsonaro era uma das pessoas, junto com outros ali dentro da família Bolsonaro, Michele e o Eduardo, eram 2 figuras que diretamente queriam, sim, que houvesse um golpe. Então, não era admitido por essas 2 figuras que o Bolsonaro, de alguma forma, perdesse, estivesse fragilizado. Então, esse é um ponto muito importante, porque a Michele está numa corrida eleitoral para uma possível candidatura em 2026. Em 2026 está logo ali. E aí, inclusive, mesmo com essa delação, a justificativa do Bolsonaro para dizer que a esposa não tem nenhuma participação na tentativa de golpe mas ela não gostava do Mauro Cid, eles não se davam bem, e eles não tinha como ele saber das intenções da minha esposa, porque eles não conversavam, eles não trocavam, né, não dialogavam. Gente, isso não é justificativa, porque é isso, uma pessoa que está ali na Alvorada, está no dia a dia dessa relação, sabe, você está nas reuniões, você não precisa trocar absolutamente nada. Tudo bem que a Michele, ela pode ter sido muito mais inteligente do que o general Augusto Helena, ela pode não ter escrito ali um diarinho, né, dizendo assim, olha, o passo a passo era esse, e talvez por isso a Polícia Federal não colocou no processo de inquérito, mas é questionável, sim, a conduta dessa pessoa, é questionável
o pensamento da Michelle, é questionável se ela, de alguma forma, estava ou não dentro desse processo. Então, dizer que com toda certeza ela não estava realmente é muito delicado. E afirmar também, infelizmente, a gente também não pode fazer, porque aí cabe às autoridades, a gente está aqui acompanhando para ver se vai ter. Mas o que a gente pode dizer é que a Michelle segue a vida dela como se nada estivesse acontecendo, inclusive com a agenda dela tranquila, fazendo deboche nas redes sociais, nem trouxe deboches aqui, tá? A gente não precisa ver, mas ela publicou no Twitter, né, a matéria com o Mauro Cid fazendo a pateração do Mauro Cid, tipo, piadinha, dando risada. A gente não precisa ver isso. Ela, logicamente, vai se defender, ela tem todo o direito de fazer isso, o Mauro Cid tem todo o direito também de apontar a sua delação para onde ele quiser, desde que seja verdade, porque aí também ele pode, né, perder a delação dele caso não seja a verdadeira informação que ele está passando, então acho que ele não iria ter esse interesse em fazer isso, mas ele coloca o nome da Michelle, que segue a agenda dela. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria, que a Michelle está tranquila aí. Quem reagiu também à delação premiada que foi exposta pela imprensa do Mauro Cid foi a própria Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro, ela acredita que sim, a oposição pode querer usar aí essas informações divulgadas pelo Mauro Cid para atrapalhá-la, mas que não vai causar nenhuma implicação legal ou criminal, uma vez que não há provas. E isso faz com que ela continue aí a agenda que ela vai para 2026. Como eu disse para vocês, né, no depoimento à Polícia Federal, o Mário Cid disse que a Michelle Bolsonaro fazia parte da ala mais radical ali ao redor de Jair Bolsonaro, que estaria incentivando que o Jair Bolsonaro desse o golpe de Estado em 2022. Numa rede social, a Michelle, inclusive, postou essa imagem aqui. Vamos abrir para o pessoal ver. Ela colocou uma notícia, né? Delação de Mauro Cid revela papel de Michelle e Eduardo em plano golpista. Mas aí você vê que a imagem aparece aí Se a gente quiser, não precisa perceber a Michelle, não. Ela segue na linha do deboche dela, que é uma linha muito utilizada pelo próprio clã dos Bolsonaro, né? Pela família ali. Que é o seguinte, você tem uma denúncia, uma delação, tem alguma informação que seja contrária, você vai nessa linha da brincadeira, do deboche, porque isso acaba também viralizando e é interessante para eles, é uma estratégia de defesa, assim como o Cid aponta que existiu uma estratégia por parte da Michelle e do Eduardo em sempre tensionar ali ao lado de Bolsonaro para que houvesse aí o golpe, eles utilizam essa estratégia também como uma forma de defesa. É isso, Sou, que a gente vai seguir acompanhando, porque, né, quem sabe, de alguma forma, a Michelle não entre também em algum desses inquéritos, né, ela não consiga ser menos ensaboada de alguma forma. Pois é, eu acho realmente até impressionante, sabe, Dai? O quanto que o nome da Michelle aparece envolvido, a gente não pode colocar a culpa dela em nada, né? Uma questão jurídica, mas que é o quanto o nome dela aparece envolvido em coisas suspeitas e ela escapa de tudo. A questão das joias, como você falou, eu acho que ela deixou uma caixa de joias não sei quanto tempo na cozinha do Alvorada, outra debaixo da cama quando foi para o enterro da Rainha Elizabeth, né? Tem a questão dos cheques, né? Vamos lembrar que até hoje a Michelle é chamada de Micheque por uma razão, né? Tem a questão do cartão que a amiga pagava, tem agora essa questão do Mauro Cid colocando ela como parte do núcleo golpista, e ela sequer é investigada. Assim, eu fico pensando, cara, que tá, quão quentes são as costas que ela tem na Polícia Federal, no MPF, no PGR, porque não é possível. Não é possível. E o pessoal no chat tá perguntando se tem algum link para a delação do Mauro Cid. Gente, tá tudo na Folha de São Paulo. Foi o Hélio Gaspari, na coluna do Hélio Gaspari, que divulgou isso lá na Folha de São Paulo. Mas voltando, assim, é uma coisa realmente impressionante. E eu não sei se isso passa um pouco por ela ser subestimada, né?
Que daí teria aí até um certo nível de misoginia, né? De achar, não, a mulher, a esposa, não sabe de nada, não tá, sabe, de subestimarem mesmo. E não, gente, ela é muito perigosa. E ela tá cada vez mais se cacifando, se não para uma presidência, uma vice-presidência, no mínimo Senado. No mínimo Senado. Mas enfim, vamos aí torcer para que parem de ignorar a Michelle. Sabe, ela merece ser investigada a fundo. Ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que logo logo a gente volta com mais Plantão no Meteoro. Até lá.